Irmãos, vamos ficar em pé. Hoje nós temos mais uma integrante do corpo de Cristo, membra da igreja local, que é a irmã Tereza. Ela foi batizada no dia 6, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. A importância de se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, quando se é revelado, porque eu já vi igrejas que batizam em nome de Jesus Cristo, mas creem na Trindade. Quem tem a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a doutrina da Trindade desaparece. Amém, é verdade. Tem que desaparecer. Porque a Trindade é o politeísmo disfarçado no cristianismo. E a nossa fé é de Abraão. Abraão nunca creu em 3. Ele só creu em 1. Apocalipse 2, do verso 1 ao 5. A igreja de Éfeso, a Era, ela tinha prós e contra, né? Prós a favor dela e coisas contra ela. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Sofrer aqui é tolerar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Senhor nosso grande Deus, nós estamos, Pai, aqui para ministrar a ceia, nesse tempo difícil, mas considerando o tempo difícil, nós enchemos o coxo de alimento. Há mais alimento antes do que antes temos agora. Mensagens pela internet, há mais do que já tínhamos, simplesmente para alimentar a igreja e fazê-la forte na fé, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E que nesta noite aqui o Senhor nos ajude, Pai. Perdoa, Pai, os pecados de todos nós e derrama sobre nós o teu Espírito, pois nós queremos, Pai, ser ajudado por ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem assentar. Amém, meu Deus.
Irmãos, vamos falar primeiro de algo que aquela igreja tinha de bom. É claro que a palavra para a igreja aqui, ela abrange do início da era, o ano 53, até o ano 170 da era cristã. E lembrando que esse povo de Éfeso, eles puseram à prova homens que diziam ser apóstolos e não eram. E eles foram achados mentirosos. Agora, o povo de Deus, em sua maioria, é simples. Na primeira carta aos Coríntios 1, versículo 26 e 27, São Paulo foi claro. Vede, porém, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, que são chamados, nem muito os nobres, nem muito os grandes, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Em Sofonias 3, versículo 12, está escrito: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, mas eles confiarão no nome do Senhor. Ainda uma escritura muito conhecida por nós, talvez vocês saibam até de cor essa escritura. Mateus capítulo 11, versículo 25. Senhor Jesus, alegre, diante de um povo semelhante a nós, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Amém. Glória a Deus, aleluia, Pai Santo. Isso mostra que o nosso povo é simples. Temos pessoas na igreja ricas, de classe média, pessoas consideradas pobres. Os que são ricos, de classe média, não nasceram assim. É aqueles que se esforçaram. Mas a sua raiz é igual de todos nós. Agora, mesmo sendo um povo simples, eu me lembro de uma passagem de uma irmã que não sabia ler, mas ela dizia: eu sei ouvir e obedecer. Amém. Glória a Deus. Então ela estava de acordo com a palavra.
Porque está escrito em Romanos 10, 17. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, Jesus. Então, se a fé vem pelo ouvir, e a igreja primitiva estava no seu início, houve a igreja de Éfeso e houve a era de Éfeso. O pastor da igreja de Éfeso foi Paulo. E o mensageiro da era foi São Paulo. Estão captando? Amém. Então, Deus apanhou essa igreja por causa dessas características. Então, aquele povo, tendo Paulo como pastor, eles ouviram Paulo dizer uma coisa que era para aquele tempo e é para até que Jesus Cristo volte. Amém. Glória a Deus. Porque ele não deu prazo, não deu data. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho que vai além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Então, todo pregador que prega alguma coisa diferente do que São Paulo pregou, ele é um pregador amaldiçoado. Ele não tem a bênção de Deus. Ele tem uma maldição sobre ele. Na primeira carta aos Coríntios 14:37, Paulo diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Glória a Deus. Amém. Então, eles ouviram Paulo pregar e deixar registrado na Santa Bíblia. Aleluia. Amém, Senhor. E eles creram no que São Paulo pregou. Como nós também cremos no que São Paulo pregou. Amém. Glória a Deus. Quando o irmão Branham estava naquela êxtase além da cortina do templo, ele viu essa igreja. Ele viu a igreja de Éfeso. Um grupo de pessoas, cabelo comprido, uma saia bem longa, cantando hino. E a voz falava com ele e disse: esses são o povo do tempo de Paulo. Aí o profeta disse assim: então quer dizer que os de Paulo entra? A voz disse: os de Paulo entra. Aí ele diz: então os meus também entram. Amém. Glória a Deus. Porque eu tenho pregado exatamente o que São Paulo pregou. Amém, Jesus. E ele ouviu um coro de muitas vozes dizendo assim: nós estamos firmados nisto. Amém. Vamos dizer nesta noite? Nós estamos firmados nisto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque, na verdade, eles sabiam que o evangelho original foi o que os apóstolos pregaram. Vocês veem que Paulo e Pedro não se conheceram. A conversão de Paulo foi 15 anos após a subida de Jesus Cristo.
Em Gálatas 1 diz que Paulo não foi consultar os apóstolos que foram antes dele. Ele recebeu a graça, a salvação, foi para o deserto e lá no deserto ele recebe as revelações de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Gálatas 1, verso 11 e 12. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não aprendi e não recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Agora, quando eu digo que o Espírito Santo que está nas igrejas denominacionais não é o Espírito Santo, é outro Espírito, mas não o Espírito Santo. Porque quando você compara o que Paulo pregou e o que Pedro pregou, vamos começar já pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela doutrina da santidade. Os dois pregavam iguais, sem se conhecer. E por quê? Porque Pedro recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, com os demais. E Paulo, depois, com a imposição de Ananias, ele recebe o Espírito Santo também. Amém. Glória Atos a Deus. 9. E a prova que é o mesmo Espírito Santo é que a doutrina dos dois eram iguais. Como a nossa doutrina é igual à doutrina de Pedro, de Amém. Paulo, Glória a Deus. de João, dos apóstolos. Amém, Jesus. Porque os apóstolos foram os mensageiros da palavra original. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, esses irmãos talvez não sabiam nem ler nem escrever. Eram simples. Mas eles souberam ouvir o que São Paulo pregou e obedeceram à risca o que Paulo pregou. Amém, meu Deus. Como eles, em Atos 2,42, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós também perseveramos na doutrina dos apóstolos. Amém. Glória a A igreja teve como fundamento Cristo, que foi o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós também temos esse fundamento. Amém. Glória a Graças a Deus. E por que que temos esse fundamento? Porque igreja, a coisa mais difícil que depende de revelação é enxergar o que Deus está fazendo no momento. As pessoas, elas creem no que Deus já fez, elas creem no que Deus vai fazer, só que quando Deus está fazendo a coisa, aí é que está. Elas rejeitam o que Deus está fazendo. E por que que elas rejeitam? Por causa das tradições e das doutrinas dos homens. Irmãos, lá em Malaquias 4, às vezes a gente encontra até membro do tabernáculo que tem dificuldade de entender isso. Malaquias 4, versículos 5 e 6, está escrito assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta profecia, eis que eu vos envio o profeta Elias, a unção de Elias, ela vem 5 vezes na terra. A primeira vez, lá no Reis 17, Elias o tisbita. E Deus amou tanto aquele ministério que apelidou a unção, o ministério de Elias, de Espírito de Elias. E aquela unção veio em porção dobrada sobre Eliseu. Então, agora em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, Deus promete enviá-lo novamente para fazer 2 coisas. A primeira coisa é restaurar o coração dos pais aos filhos. Amém. Quem eram os pais? Os pais eram aqueles que João Batista pregava lá nas ribanceiras do Jordão, dizendo assim: eis que o machado está posto à raiz das árvores. E ele anunciava: eu vos batizo com água, após mim vem um que é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levá-la. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Até que chegou esse tal que ele anunciava, Amém. Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando ele reconhece Jesus, ele aponta o seu dedo indicador para os seus discípulos e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Então, converter o coração dos pais aos filhos é pegar aqueles seguidores da lei e levá-los a reconhecer Jesus, a graça. São João 1,17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E entre eles estava ali um que reconheceu a mensagem do dia. André. André era discípulo de João Batista. Quando ele apontou Jesus, André foi o primeiro a deixar João Batista para seguir a Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por tudo, Pai. Então vejam bem, em Mateus 17, 10, 11 e 12, os discípulos fazem essa pergunta porque justamente em Mateus 17 aparece Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Então aí eles perguntaram: por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Aí Jesus diz: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém. Por falta de entendimento, eles dizem que esse Elias que restaurará era João Batista. João Batista já estava morto. Não faz sentido. Ele vinha ainda restaurar todas as coisas. O que João Batista fez não foi restaurar. Porque se João Batista fosse restaurar, ele jamais apresentava Jesus. Jesus é o autor da graça e não da lei. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. Então ali Jesus falava do Elias para o nosso dia, gente. Para o nosso tempo. Aí ele fala de João Batista. Que João Batista tinha unção de Elias. Lucas 1,17. O anjo disse para o seu pai Zacarias: e irá diante dele
no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os seguidores da lei, para a nova fé, a graça. Então aquela parte se cumpriu. Jesus disse: Elias já veio, e não o perceberam, mas fizeram tudo o que quiseram, e assim também farão parecer o Filho do Homem. Vocês notem que aquela profecia, a primeira parte estava sendo cumprida, tá? E as pessoas não estavam enxergando o cumprimento dela. Tá entendendo? O primeiro a enxergar, aliás, havia vários discípulos enxergando, mas os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, não sabia que João Batista veio na unção de Elias. Eles tinham medo de ir contra ele, porque o povo tinha como profeta. Mas eles não sabiam que João Batista pregando era cumprimento de Isaías 43. Malaquias 3, eles não sabiam. Malaquias 3 diz: eis que eu envio o meu anjo diante de mim. Isaías 40 diz: voz do que clama no deserto. O cumprimento de cada escritura, somente os eleitos para enxergar. Aleluia. Amém, meu Deus. Jesus apanhou o livro do profeta Isaías e leu em Isaías 63 lá na sinagoga. E quando ele terminou de ler o livro que falava dele, ele disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. As pessoas pegaram em pedra, tocaram Jesus da sinagoga. Só não matou ele porque não era o tempo. Por quê? Porque para enxergar o cumprimento da Bíblia Sagrada, somente pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Agora, por que estamos aqui defendendo a mensagem dos apóstolos? Porque estamos no tempo do cumprimento da outra parte da profecia. A primeira parte, converteu o coração dos pais aos filhos. A segunda parte, converter o coração dos filhos, que somos nós, a mesma fé de Pedro, de Paulo, de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas, dos apóstolos, a mesma fé que a igreja primitiva tinha, graças ao nosso Deus. A mensagem de Elias chegou. E os nossos olhos, por graça, irmãos, não é por estudo de teologia, não é porque eu sou mais inteligente que o outro ou menos inteligente, é porque Deus pingou o colírio nos nossos olhos. Aleluia! E hoje nós estamos aqui em pleno acontecimento. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E quando o irmão Brana pregava ou batizava a 17ª pessoa lá nos Estados Unidos, no Rio Ohio, 4.000 pessoas assistindo o batismo, 500 pessoas convertidas em uma campanha que ele fez. Quando ele batizava a 17ª, aquela grande luz que apareceu quando ele nasceu, aquela grande luz desce na altura de um poste. As águas ficam agitadas, pessoas desmaiam, gritam, se convertem na hora, alguns fogem de medo.
E daquela luz saiu uma voz, como João Batista precursou a minha primeira vinda. Quem era que estava falando? O próprio Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Porque ele falou na primeira pessoa. Como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Glória a Deus. Amém. Eu, na verdade, eu não manivelo ninguém para aceitar a palavra. Eu não fico bajulando para aceitar a palavra. Porque o eleito, ele vem. Amém. O que precisamos é de pregar somente. Amém. Mas ele vem. O irmão estava andando com a sua bicicleta. E de repente um vento bateu e algo veio no seu rosto. Ele parou, deu uma olhadinha, viu que era um folheto evangélico, pôs no bolso. Foi para casa. Ao chegar em casa, ele pega aquele folheto. Ele não fez como um congregante que eu dei um folheto uma certa vez em Basto. Catou o folhetinho da minha mão, jogou no chão e pulou em cima dele, como se ele estivesse fazendo uma grande coisa. Pisou na salvação dele. Aquele irmão levou o folheto para casa, pegou sua Bíblia e começou a olhar no folheto e comparar com as Escrituras, como os irmãos de Bereia fizeram. Aleluia. Glória a Deus. Era um eleito de Deus. E ele foi batizado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mas teve que alguém jogar aquele folheto, receber e jogar no chão. O pastor Nelson, uma certa vez, foi trabalhar com uma pessoa na barragem, pessoa evangélica. E aquela pessoa convidou ele para ir num culto na cidade próxima, que era da igreja dele. E o pastor Nelson não queria, ele era diácono naquele tempo. Ele não queria. De tanto o homem insistir, dizendo que o pregador ia trazer uma grande mensagem, ele foi. Ele foi e na volta, pastor Nelson não falava uma palavra. E aquele evangélico, amigo dele, dizia: Nelson, parece que você não gostou. O que está acontecendo? O pastor Nelson disse: você me convida para ir na tua igreja, dizendo que um grande pregador vinha para trazer uma grande mensagem. Você lembra da mensagem? Aí ele disse assim: eu não consegui escutar por causa do barulho. Era aquelas línguas estranhas, desordenadas. Quando Paulo diz que é um ou dois, no máximo três, e tem que ter intérprete. Aí o pastor Nelson disse: agora sim você chegou onde eu quero chegar. Amém. Agora eu vou mostrar um culto dos nossos. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele disse: agora eu sei porque você não gostou. Aquela mensagem substanciosa. O povo glorificava na hora certa. Amém. Ninguém brecava o pregador de pregar a palavra. Aí mais tarde, aquele culto ficou no coração daquele irmão. E num programa de rádio, ele ouvindo o anúncio que o diácono Nelson, de Três Lagoas, estaria em tal lugar para batizar as pessoas. Aí ele disse: ô Nelson, por que você não falou que você é diácono? Eu quero ser batizado. Amém. Aleluia. E na viagem de volta para suas casas, quando os dois iam se separar, eles foram atrás de água. E o irmão Nelson, que era diácono, batizou aquela pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O eleito é encontrado por Deus. Amém. Um outro caso, uma fita que alguém deu para uma pessoa
E a pessoa ouviu aquela fita cassete com pregação do pastor Luiz Mendes e não gostou da fita e jogou a fita no lixo. E uma senhora passou ali naquele lixo, deu uma olhadinha, a fita novinha, ela pegou aquela fita e pensou, se não tiver coisa boa, eu regravo uma coisa em cima disso. Mas quando ela escutou a fita, era uma mensagem poderosa, Amém. pregada pelo pastor Luiz Mendes. Amém, Jesus. E ela mudou-se para o outro lado do país. E lá, ela era vizinha de uma irmã da mensagem. E conversa vai, somos evangélicos, cremos em Jesus. Ela disse assim, eu tenho em casa uma fita de um pregador, só que eu já vou adiantar para a irmã, viu? Eu não empresto a fita, eu não dou, eu não vendo. Eu amo esse pregador pregar. Amém. Aí chamou a irmã para assistir, para ouvir aquela fita. Glória a Deus. E quando no início já, a irmã já ficou quietinha. A irmã já sabia que era da mensagem. Aleluia. Era o pastor que ela também gostava, mas ela ficou quieta. Quando terminou a mensagem, ela disse, você sabe de quem é esse pastor? O pastor da nossa igreja. E quando ela disse era pastor da nossa igreja, a irmã já estava convertida. Aleluia! Glória a Deus. Ela já estava crendo na mensagem de Elias. Aleluia. Glória a Deus! O irmão Jaime, pregador denominacional, pregava na igreja dele com as literaturas no meio da Bíblia, com a capa arrancada. E a mulher, a irmã Josia, a mulher dele foi ouvindo e creu. E ele dizia assim, se a minha mulher crê nesse Brana, eu desmancho esse casamento, eu largo dela. E ela quietinha, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para dizer para o Jaime que eu estou crendo na mensagem? Irmão Jaime foi pregar num lugar, e ele pregou uma mensagem de manhã. Quando terminou a mensagem de manhã, alguém da audiência chega nele e diz assim, por que o senhor não diz que essa mensagem é do profeta desta era? Ele catou no colarinho do irmão e disse assim, profeta foi até João, rapaz. E o irmão calmamente disse, o senhor não quer almoçar em casa? Ele não entendeu, mas ele aceitou. Chegou na casa desse homem, ele abriu um suporte, uma prateleirinha, estava lá um monte de mensagem. E ele disse, você pregou dentro dessa mensagem aqui. E vou no culto à tarde, viu? Se você não falar de quem é essa mensagem, eu vou gritar de lá que você está pregando a mensagem de William Brana. Aí o irmão Jaime disse, olha, na verdade eu estou crendo também nessa mensagem. E eu prego ela já há muitos anos, eu não sei como que eu vou fazer. E o irmão disse, você vai ter que falar que você crê, porque senão eu vou te desmascarar. Então vai ser hoje. E ele pregou tudo que vocês conhecem, batismo, ceia, lava-pés, unidade de Deus. A igreja vibrava. E os pessoal atrás, tudo cara murchada, bravo. Quando terminou o culto, foi para o escritório. E a mulher, olha só, a mulher que era chefona da igreja, disse, eu conheci esse tal William Brana. Ele disse, você conheceu ele, a condenação vai ser maior, porque nós não conhecemos e cremos em sua mensagem. Um camarada pegou o violão e quebrou nas costas dele, e ele perdeu o carro, perdeu casa, perdeu o salário, perdeu até motorista que ele tinha, e foi vender banana na rua em uma carriola. Só que tem uma coisa, aleluia, ele não perdeu a salvação. Amém. Glória a Deus. Ele não perdeu a salvação. Amém. Você perde alguma coisa aqui, mas você ganha lá em cima. Amém. Glória a Deus. E olha o companheirismo que nós estamos aqui, gente. Pessoas de mentes semelhantes, que está aqui para ser melhor do que foi ontem. Amém. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Então, a igreja de Éfeso tinha esse elogio de Deus. Mas tem uma coisa, irmãos. Ela tinha algo que Jesus Cristo não gostava. E às vezes, a coisa vai pegando, sabe? Você vai ouvindo um pregador aqui, não tem avivamento não. Você vai pegando um pregador aqui, não, por quê? Avivamento passou. Avivamento passou mesmo. Se o avivamento tivesse acontecendo agora, não caberia gente aqui. Tá? Agora é o leite quando você desliga. O leite fervendo é avivamento. O leite desligado é aquele restinho lá no fundo. É o que está acontecendo agora. Só que tem uma coisa. Tudo aquilo em cima é só espuma. Tá entendendo? Amém. O que significa o quê? Que o avivamento, na verdade, é uma coisa um tanto falsa. É uma coisa passageira. Passa. As pessoas vão na igreja, elas choram, elas gritam, até rola pelo chão, mas quando sai da igreja, elas voltam no velho moinho. Agora há um avivamento que não é espuma, gente. Amém. É o avivamento do coração. Glória a Deus. O meu coração está ardendo por mais de Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Eu não quero estar aqui como a igreja de Éfeso. Uma coisa eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Se o irmão está esfriando, se o irmão está se conformando com a situação do Brasil, do mundo, em relação a Deus, você nunca deve acostumar com isso. É Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Amém. Não se conforme com você mesmo. Se você não é mais do que você era antes no tocante a gostar de estar na igreja, se você não é mais como era antes no tocante à oração, à leitura da palavra, então peça a Deus misericórdia. Amém. Aleluia. Aleluia. Porque isso é contrário a Deus. Ele diz, lembra-te de onde caíste e se arrependa. Onde você caiu? Quando você pôs internet na tua casa, foi o tempo que você caiu. Quando você comprou esse celular com internet, quando você fez aquela amizade, quando você criticou o pastor, é lá que você caiu. Então lembra-te de onde você caíste e arrependa-te. É hora, gente. É hora de nós buscarmos estar no primeiro amor. Glória a Deus. Quando essa igreja, eu não conhecia todos vocês, mas eu via vocês nos encontros. E não ia só no domingo, não. Ia no sábado com criança pequena, dormia em escolas. Hoje tem carro, hoje tem um salário melhor, hoje tem uma casa melhor. E no entanto, não tem nada de melhor no coração, tem é de pior. Deus está nos avisando, voltemos para o nosso primeiro amor, faça algo para voltar. E a única forma de voltar é você tocar no coração de Deus. Como que você toca no coração de Deus? É se humilhando,
é dizendo: Senhor, eis-me aqui com a cara no pó. Senhor, eu não me conformo com a situação que eu estou vivendo. Senhor, eu não posso ficar sem o meu arrebatamento. Senhor, eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui, Senhor. Lembra de Daniel 9? Daniel, ele fica sabendo, olhando nas escrituras, que ele já estava ali na Babilônia há 68 anos. E que a promessa de Deus é que com 70 anos de cativeiro, Deus iria libertá-los. Então, ele entendeu pelos livros da Bíblia Sagrada. Amém. Aleluia. Ele era um leitor daquela Bíblia. Ele pegava aqueles pergaminhos, aqueles rolos, abria, orava 3 vezes ao dia. E ainda, ele lia constantemente a palavra. Amém, Jesus. E ele constatou, através dos livros, que faltava 2 anos para voltar para casa. Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu não sei que tempo será. Porque aquele dia e hora ninguém sabe. Mas através do livro de Lucas 17, do 26 ao 30, eu sei, através deste livro, que seria como se fosse nos dias de Noé, nos dias de Sodoma. E o que nós vemos hoje ao ir no mercado, o que nós vemos hoje se for ver algo na televisão, o que nós vemos hoje se vamos trabalhar, ir numa loja, é os dias de Sodoma e Gomorra evidente nos nossos olhos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu entendo quando eu vejo, gente, armamentos pesados, mísseis teleguiados, as nações com bombas atômicas, os afazeres domésticos facilitados por uma máquina de lavar, um controle remoto. Eu lembro de Daniel 12:4, a ciência se multiplicando. Então, através deste livro, eu sei que estamos no tempo do fim. Porque Daniel ouviu de Deus esta palavra. E tu, Daniel, fecha o livro e sela estas palavras até o tempo do fim, porque muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Aleluia. Amém. O homem saiu da carroça em pouco tempo, porque ela tinha que multiplicar. Hoje o homem vai para o espaço através de uma espaçonave. Sim, eu entendo pelo livro de Daniel que a volta de Cristo está perto. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E eu entendo por Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Um dia eu disse para uma pessoa: quem está restaurando hoje? A Mundial está restaurando? A Assembleia de Deus está restaurando? A Batista está restaurando? A Católica está restaurando? A congregação está restaurando? Não! Eles estão cada vez mais mundanos. Quem prega uma coisa, restauração, e realmente está restaurando? Somente um povo, gente. Aleluia. Aleluia. A mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Amém. Agora Deus permite esse vírus, e um médico chegou a dizer: vocês estão assustados com o coronavírus? Vocês não sabem o que vem depois.
Eu penso que esse monte de leitos que eles estão preparando aí não é nem para o coronavírus, é para o próximo passo. Vocês estão entendendo? Porque há muitos hospitais levantados que estão vazios. E há doença, há vírus que se pegar de manhã à tarde você está morto. Agora vejam bem, a Bíblia diz que no sexto selo, Apocalipse 6, no sexto selo, houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se como saco de silício. A lua não deu sua claridade. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vocês lembram lá do Japão, a usina nuclear? O tsunami destruiu a usina e matou muita gente, contaminou muita gente. Vocês se lembram de Chernobyl, um lugar que não pode o ser humano entrar de jeito nenhum. Só que tem uma coisa, os animais estão sobrevivendo lá. E não pode comer um animal daquele. Aí eu pensei no milênio, que a terra será purificada pela bomba atômica mesmo. Está entendendo? Os animais crescem abundantemente, acostumou com a radiação e não pode ser comido. Está entendendo? Agora pensa bem, a Rússia tem laboratório cheio de vírus, o Japão tem, a China tem, os Estados Unidos tem, o Paquistão tem, o Irã tem, Israel também tem. Agora você imagina quando essa terra for sacudida por um terremoto, esses laboratórios se explodirão e o que está detido neles vai escapar e vai matar muita gente. Irmãos, voltemos para o primeiro amor. Amém, aleluia. Voltemos para o primeiro amor. Lotemos a nossa lâmpada de azeite. Glória a Deus. Prepara-te, ó igreja, para subir. Prepara-te, ó igreja, para se encontrar com o teu Deus. Aleluia. Vamos nos encher do Espírito Santo. Amém. Vamos nos encher de Deus. Vamos aproveitar esta oportunidade que nós temos hoje. Aleluia. A igreja se coloca de pé nesse instante. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os olhos. Aleluia, Pai querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. Queira ser melhor. Para de tonteria. Para de recalcitrar contra os aguilhões. E eu acho, vamos parar de achar. Vamos olhar para a palavra. Amém. Achismo Aleluia. não salva as pessoas. Glória a Deus. O que salva é crer na palavra. Amém. Quando você lembrar que você está fria, lembra que Jesus não quer você desse jeito. É algo que ele tem contra você, contra a mornidão. Ele vomita os mornos. Verdade. Cadê o fervor com a palavra de Deus? Cadê o fervor para ir na igreja, aquela vontade de congregar? Aleluia! Aleluia, Jesus. Isso tem que voltar. Não sei se vai voltar para todos, mas se houver eleito aqui, vai voltar para o eleito. Glória a Deus. Amém. Se você for um eleito, o primeiro amor vai voltar para você. Eu sei que você pode até dizer, pastor, eu tenho errado. Não diga para mim não, diga para Deus. Aleluia. Deus, eu não tenho estado certinho contigo. Eu não tenho feito o que é para fazer. Mas eis-me aqui, Senhor.
Eu estou aqui, eu ainda estou pela graça. Eu ainda estou pelo teu poder. Eu ainda venço alguma coisa porque o Senhor está comigo. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, ó Deus. Abençoa o meu coração. Me batiza com porção dobrada do teu Espírito Santo. Glória a graça de Jesus sobreveio sobre nós. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos ter agora, irmãos, um momentinho de oração. Irmão Fábio, ora a Deus. Ajoelha se você puder. Glória a Deus. Que o Senhor Aleluia. sustente a cada um de nós. Glória a Deus. Que nós possamos estarmos preparados Senhor. para de vir. Senhor. Que não haja temor, Senhor. mas que nós Senhor. possamos segurarmos mais na Eis-me aqui, Senhor. Eu sou o primeiro da fila, Pai, a desejar mais da tua presença, mais do teu amor, mais da tua graça, mais da unção do Espírito Santo, Pai. Vem ajustar nossas vidas, ó Deus. Vem nos batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Nos encha, Pai. Nos encha do teu amor, Senhor. Nós queremos ser mais ativos. Mais ativos. Glória a Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da igreja, Pai. Derrama a tua unção. Derrama o teu poder. Derrama a tua graça. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Graça, graça, graça. Graça, graça, graça. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai, passeia na igreja. Passeia no nosso meio, Pai. Passeia. Nós sabemos em quem nós temos crido, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Para nos dirigir caminhos da verdade e da vida eterna. Glória a Deus. Abençoa cada irmão e cada irmã que tem tomado este Glória a Deus. que é o Senhor. Graças a Deus. Ajuda, Pai. Ajuda, Deus de Jacó.